9. Viver em outro mundo. Capítulo 159. Zhao Ai calmamente ouviu Laura. Ele não pensara que esse assunto teria consequências tão terríveis. Ele entendeu claramente que se uma guerra civil acontecesse dentro do clã Purcell agora, então isso afetaria todo o ducado de Purcell. Enquanto Zhao Ai odiava o clã Purcell, isso não significava que ele odiava todos que viviam dentro do ducado de Purcell. Se ele realmente odiasse todo o ducado de Purcell, ele não teria vendido a comida para o clã Purcell durante a crise alimentar. No entanto, se a guerra civil realmente acontecesse no clã Purcell, então tudo o que eles haviam feito antes teria sido em vão. A parte mais importante foi o impacto disso para Laura. Zhao Ai não deixaria Laura sofrer um acidente agora. Laura foi o único canal que ele teve para vender seus produtos do espaço. Se algo acontecesse com Laura, ele não seria capaz de encontrar e confiar em outros para vender para ele. Com relação a Zhao Ai, isso seria um grande golpe. Neste momento, o desenvolvimento das terras negras ainda precisava de muitos fundos. Olhando para Laura, Zhao Ai perguntou, e quanto a Buffy? Ouvi dizer que o Buffy, o santo do vento, vai explorar o pântano do cadáver apodrecido. Respondeu Laura. No entanto, acho que esta é uma decisão sinistra. Indo para o pântano do cadáver apodrecido não é bom. Zhao Ai congelou por um momento e não pôde deixar de sorrir. Ele realmente não tinha pensado que Buffy, inesperadamente, ainda iria querer ir ao pântano do cadáver apodrecido. Felizmente, ele não trouxe os escravos para fora do espaço. Caso contrário, como Buffy foi em direção ao pântano do cadáver apodrecido, ele possivelmente teria os visto. Senhorita Laura, o que você quer dizer com isso? Zhao Ai perguntou, olhando para Laura. Eu vim aqui informar o senhor sobre a situação na cidade casa. Ela respondeu. Além disso, o senhor deve estar preparado. O senhor deve prestar atenção a todas as grandes empresas que possam estar encurraladas e agir contra o senhor por desespero. Além disso, estamos atualmente prontos para fazer um acordo com Evan e ajudá-lo a aproveitar a autoridade que o Grão-Duque tem em legitimidade. Em todo o clã Purcell, apenas o Grão-Duque Evan pode trabalhar conosco. Desde que o Grão-Duque Evan tenha alguma consciência, ele ainda se importará com as vidas daqueles plebeus que atualmente vivem no ducado de Purcell. Zhao Ai assentiu, eu não tenho problemas com isso. Tenho certeza, se você precisar de alguma ajuda, então vamos ajudá-la. Além disso, ainda tenho mais de 500 mil quilos de arroz de bambu. Se desejar, você pode buscá-los. Laura ficou surpresa por um momento. Ela realmente não pensou que ainda poderia haver tanto arroz de bambu nas mãos de Zhao Ai. Isso foi muito inesperado. Naturalmente, era impossível que Zhao Ai não tivesse tal estoque. Zhao Ai havia começado a estocar antes mesmo que Laura saísse de sua própria comida armazenada. Para ser exato, a quantidade de arroz de bambu que ele havia estocado para emergências não era apenas esses 500 mil quilos. Em vez disso, foram quase 1.500.000 quilos. Zhao Ai não tinha colocado todos de uma vez, mas apenas uma quantia que era suficiente para durar cada viagem. Laura ficou muito feliz ao dizer, essa Laura agradece ao Sr. Zhao Ai. Se desta vez, perdermos a batalha contra as grandes empresas, então essas grandes empresas provavelmente começarão a liberar suas próprias lojas de alimentos. Até então, o Sr. Zhao Ai não teria necessidade de preparar uma quantidade tão grande de alimentos. Zhao Ai ficou um pouco surpreso, mas ele entendeu o que aconteceria. Se essas grandes empresas realmente ajudassem o segundo e o terceiro ancião a tomar o poder imediatamente, ela poderia reduzir o preço da comida que liberassem. Então, o mercado do ducado de Purcell seria estabilizado por pouco tempo. Eles ajudariam a pessoa que eles apoiavam para garantir a posição, o que inicialmente os faria perder algum dinheiro. Embora fosse esse o caso, se a pessoa que eles ajudassem conseguisse ocupar a posição, então eles poderiam dominar o mercado dentro do ducado de Purcell. Quando essa hora chegar, se eles quiserem ganhar dinheiro, será um pedaço de bolo. Certo, senhorita Laura. Zhao Ai disse, assentindo. Eu direi novamente. Se alguma vez você encontrar algum problema,
Você pode vir aqui para a montanha de pedra. Eu posso te proteger mesmo contra um nono nível. Se fosse antes, Laura suspeitaria do uso de ferramentas mágicas antigas. Mas agora, ela não tinha dúvidas sobre isso. Não se esqueça, Gren usou algo do tipo. Embora ela não tivesse visto, Gren realmente escapou de um especialista do nono nível e manteve sua vida. Isso foi verdade. Da mesma forma, Laura agora entendia o valor de uma ferramenta mágica antiga. Laura fez uma reverência para Zawa e disse: Laura agradece ao Senhor. Zawa riu: Senhorita Laura, quando você saiu desta vez, você queria atrair a atenção dessas pessoas, certo? Se assim for, então não se apresse para voltar. Fique para o jantar. Eu preparei os pratos de peixe de fogo que a senhorita Laura gosta de comer. Laura obedeceu, sorrindo e concordando em ficar por um tempo. Ainda não era hora de comer, então Zawai arrumou um quarto para Laura ficar e descansar. Depois que Laura saiu da sala, Zawai olhou para Green. O que você acha desse assunto? Green sorriu levemente e disse: Não podemos controlá-los, então apenas deixe que eles lutem entre si. De qualquer forma, não há benefício para nós lá. Se essas grandes empresas realmente se atreverem a agir contra nós, então não seremos educados. Por outro lado, informe Zazu e peça que prestem atenção. Se eles verem Buffy, eles devem retornar imediatamente. Então, e se Buffy estiver indo para o pântano do cadáver apodrecido? Por muitos anos, muitos nonos níveis entraram no pântano do cadáver apodrecido. No final, apenas alguns voltaram vivos. Se Buffy retornasse vivo, primeiro poderíamos observar. Se ele estiver ferido, então devemos mantê-lo aqui para sempre. Dessa forma, podemos quebrar um dos braços grandes que suporta o clã por seu. Zawai deu uma risadinha. Eu não achei que as coisas realmente se tornariam assim. E lembre-se, Laura disse que Van secretamente nos ajudou. Você acha que esse assunto é verdadeiro ou falso? Green, com uma voz profunda disse: Esta questão provavelmente será verdadeira. Eu senti que as maneiras que o clã Purcell fez as coisas tinham sido um pouco diferentes e isso não parece ser Evan fazendo. Eu tinha visto Evan antes e ele não parecia uma pessoa ingrata. Eu sempre senti que isso era muito estranho. Por que Evan mudou tanto depois de se tornar o Lorde do clã? Além disso, nosso clã havia sido designado para as Terras Negras e na verdade não havia sido exterminado pelos grandes aristocratas. Eu sempre senti que alguém nos ajudou com esse assunto. Se meu palpite estiver correto, temo que seja apenas Ivan. Zawai assentiu e perguntou: Então, devemos ajudar Ivan? Green sorriu. Isso não é algo que devemos intervir, para evitar a exposição. Se, no entanto, nos colocarmos de pé, isso provavelmente nos levará a um contra-ataque da colaboração do clã Purcell e das grandes empresas. Você deve lembrar que o nosso status atual agora é o de um mago negro. Esse tipo de pessoa não é popular no continente. Zawai pensou sobre isso e depois respondeu: de qualquer forma, agora podemos ser apenas espectadores. Não podemos deixar nossas identidades serem expostas. Portanto, nessa questão, não participaremos. Em todo caso, Laura certamente ajudará Evan. Se Laura falhar, isso pode ser considerado como um fracasso também, então temo que não ajudemos muito. Green sorriu. É verdade que, no momento, apenas não podemos deixar nossas identidades serem expostas. Uma vez exposta, não teremos um lugar em todo o continente para onde ir. Felizmente, com o nosso status atual, as pessoas não ousam agir precipitadamente contra nós. Enquanto não iniciarmos nenhum problema, não teremos nenhum problema. Zawai assentiu. No entanto, se necessário, devemos também dar alguma ajuda a Laura. Se Laura falhar, não termos um lugar para enviar nossos produtos. O espaço produz tantas coisas. Se não formos capazes de vendê-los, isso não seria bom. Isso é bom. Graham respondeu. Se Laura realmente encontrar perigo, então certamente ajudaremos. Afinal de contas, nosso relacionamento com eles oscila nos dois sentidos. Então ninguém pode dizer nada sobre isso se ajudarmos.
Zhao Ai assentiu. Vovô Green, por favor, vai cumprimente Laura. Vou pedir a vovó Merine para preparar o almoço. Eu também vou contar a Zhao Zui sobre as novidades sobre Buffy ao longo do caminho. Green assentiu e se virou. Zhao Ai entrou no espaço onde o Merine estava ensinando os escravos. Ele atirou de espaço para preparar o almoço. Depois disso, ele contou a Zhao Zui das novidades sobre Buffy, alertando-o para ser cuidadoso. Embora os escravos estivessem tristes quando entraram no espaço, eles pareciam muito melhores agora. Foi graças à decisão de Zhao Ai de distribuir os coelhos de olhos azuis. Depois que eles entraram no espaço dessa vez, Zhao Ai lhes deu refeições com muitas carnes e legumes. Esse tratamento foi muito melhor do que quando eles estavam fora do espaço. Isso fez com que o humor deles se tornasse melhor. Além disso, Zhao Ai havia prometido a eles que as coisas que eles deixavam para trás antes de entrar no espaço seriam devolvidos depois que saíssem. Então eles não deveriam se preocupar. Ele continuou a deixar Merine ensiná-los a ler, o que fez os escravos se sentirem ainda melhores. Depois de ouvir que Zhao Ai queria que ela preparasse o almoço para Laura, Merine se sentiu muito feliz. Na sua opinião, Zhao Ai acabara de decidir que Laura seria sua esposa, embora ele ainda não tivesse declarado isso. Pelo menos, Laura vindo aqui muitas vezes seria bom. Seria ainda melhor se ela viesse todos os dias. Zhao Ai olhou impotente para a expressão de Merine. Depois de mover Merine para fora, Zhao Ai não se incomodou em deixar o espaço. Ele simplesmente ficou dentro, esperando até a hora do jantar antes de sair. Vendo a reação de Zhao Ai, Meg não pôde deixar de se sentir aliviada. Ela realmente temia que Zhao Ai também gostasse de Laura, que quando chegasse a hora ele não a quereria. Zhao Ai não foi ensinar os escravos. Em vez disso, ele os deixou descansar. Então ele, Meg e Bloquead sentaram-se na sala do espaço. Ele lhes disse a notícia que Laura havia dito antes a Meg. Meg realmente não pensou que as coisas acabariam assim. Zhao Ai nem terminou de falar quando Bloquead disse: bom, vá em frente e deixe que eles lutem entre si. Quanto mais eles lutarem, mais será favorável para nós. Se eles lutarem entre si, eles não terão tempo para nos causar problemas e nós podemos ficar seguros. No entanto, a preocupação de Meg era na verdade por outro assunto. Ela olhou para Zhao Ai e disse: jovem mestre, se o Grão-Duque Evan realmente nos ajudou secretamente, então seu compromisso com o clã Purcell ainda não seria válido. Zhao Ai sorriu e disse: isso seria impossível. Afinal, o pedido de casamento já foi retirado, portanto, não é mais efetivo. Mesmo que Evan tenha realmente nos ajudado secretamente, só procuraremos uma oportunidade para ajudá-lo de volta ou eu me permitirei fazer um acordo com eles mais tarde. Além disso, ouvi dizer que a filha de Evan não tem uma boa reputação dentro do Ducado de Purcell. Nosso clã Buda não pode aceitar tais bens. Nossa pequena Meg é melhor que a filha de Evan em 1000 vezes. Viver em outro mundo. Capítulo 160. Boa fertilidade. Esta foi a primeira vez que Zhao Ai provocou Meg, então ela não pôde deixar de ficar surpresa. Então Meg corou, fazendo beicinho de vergonha. Mestre está tirando sarro de mim. Zhao Ai riu enquanto se sentia secretamente aliviado. Embora Zhao Ai fosse um otaku e nunca tivesse se apaixonado, ele não era um tolo. Ele tinha a impressão de que Meg o favorecia um pouco. Depois de se darem bem por algum tempo, Zhao Ai também teve uma impressão muito boa de Meg. A razão pela qual ele provocou Meg foi para ver sua reação. Se ela não ficou com raiva, isso significava que Meg gostava dele, o que o deixou aliviado. O Odeai também ficou surpreso quando Zhao Ai provocou Meg, já que esta também foi a primeira vez que o ouviu fazer isso. No entanto, ele não disse nada sobre isso. O rosto de Meg estava vermelho, mas seu coração estava secretamente encantado. Ela estava junto com Zhao Ai há muito tempo, mas a maneira como ele a tratava não era salgada, nem pálida. Ela não se atreveu a revelar suas emoções amorosas por Zhao Ai e apenas mostrou isso silenciosamente. Embora Zhao Ai tenha dito essas coisas hoje, não foi nada demais. Também não era a razão pela qual o coração de Meg estava encantado.
Em vez disso, foi porque Zhao Ai a elogiou de uma forma que parecia que ele estava elogiando um amado. Mesmo que fosse feito em tom de brincadeira, isso não impedia a batida acelerada do coração de uma jovem, que estava apaixonada pela primeira vez. Zhao Ai não provocou Meg excessivamente. Ele sabia que Meg era sensível, então, se dissesse mais alguma coisa, Meg poderia ficar embaraçada e ela poderia fugir. Ele não queria ser conhecido como alguém de fala mansa, simplesmente não era o personagem dele. Depois que os três conversaram por um tempo, Zhao Ai sentiu que o tempo estava acabando, então ele começou a tirar Meg do espaço. Laura já havia conhecido Meg antes, então se ela não estivesse presente hoje, Laura poderia ficar desconfiada. Assim, Zhao Ai trouxe Meg junto com ele para fora do espaço. Ele deixou Odeai para cuidar dos escravos. Depois, Meg fez uma boa refeição e foi enviada para eles. Laura e Nier chegaram à sala de jantar. Zhao Ai já estava sentado esperando por eles. Laura cumprimentou Zhao Ai. Eu fiz o senhor esperar por um longo tempo. Por favor, desculpe-nos. Estávamos cansados de viajar na carruagem por tanto tempo e, sem saber, adormecemos. Zhao Ai riu levemente e disse, está tudo bem, eu também acabei de chegar. Senhorita Laura, por favor, sente-se. Sinta-se em casa e não precisa ser muito educado. Meirin e Meg colocaram a comida na mesa enquanto Green se sentava ao lado de Zhao Ai. O prato de hoje era principalmente pão, junto com muitos vegetais, embora a maioria deles já tivesse sido provada por Laura no passado. Laura comeu esses pratos perfumados que só podiam ser comidos aqui na casa de Zhao Ai. Ela geralmente não podia comer esses pratos em sua casa. Não por falta de ingredientes, mas porque ela não sabia cozinhá-los. De repente, Laura não sabia se ela estava apenas imaginando, mas sentiu que a empregada de Zhao Ai tinha um traço de hostilidade em seus olhos. Ela também sentiu que os olhos do cozinheiro de Zhao Ai também estavam cheios de algo desconhecido. Isso deixou seu corpo desconfortável. Por causa desse sentimento, Laura imediatamente se despediu depois de comer e foi embora. Ela não entendia as pessoas ao redor de Zhao Ai. Por que eles estavam agindo assim? O que importava? Laura franziu a testa enquanto se sentava em um baú, pensando confusamente. Nier olhou para Laura e com uma risada ela disse, jovem, você viu a empregada do senhor? Ela é muito hostil com você. Laura ficou surpresa. Ela se virou e olhou para Nier. Você também viu? Achei que estava apenas imaginando coisas. Eu ofendi a empregada ou fiz algo que ofendeu o senhor? Nier sorriu com ternura para esta princesa e disse, a jovem é realmente boba, não importa se você cometeu um erro. Você não notou o olhar da empregada para o senhor. Para mim, parecia um olhar de amor. Para ela, ela obviamente vê você como seu rival. E lembre-se daquela cozinheira que estava avaliando você enquanto olhava para o seu traseiro. Eu ouvi pessoas dizendo que mulheres com bundas maiores têm boa fertilidade. Temo que a cozinheira estivesse olhando para o seu para ver se você tinha boa fertilidade. Laura ficou atordoada por um momento. Então retrucou com raiva, garota fedorenta, pare de falar sobre essa coisa maluca todos os dias. Já que você sabe sobre sentimentos e amor, que tal eu encontrar alguém para casar com você? Nier apenas deu outro sorriso terno. Mocinha, não fique com raiva. O que eu disse são apenas fatos. Olhando para a jovem, parece que você é boa o suficiente para dar à luz. O coração de Laura estava um tanto estranho. Ela estava confusa, especialmente quando não havia descoberto por que Meirin e Meg estavam olhando para ela. Ela não sabia o que fazer e, em vez disso, pensou que de alguma forma ofendeu Zhao Ai. Agora que Nier havia falado, ela mais uma vez se lembrou de como Meirin e Meg olhavam para ela. Realmente parecia o que Nier afirmou. A alma de Nier era pura, e era por isso que ela conseguia se comunicar com os animais. Da mesma forma, ela era muito sensível às mudanças no comportamento de uma pessoa. Portanto, ela havia notado claramente que Meirin e Meg olhavam frequentemente para Laura. Laura estava perdida em pensamentos, pois nunca pensou que Meg a consideraria uma rival.
Tanto quanto ela podia entender, a razão pela qual eles olharam para ela foi porque ela fez algo errado e ofendeu Zhao. Se fosse apenas um mal-entendido, seria uma sorte. No entanto, se o motivo realmente era Zhao, então o assunto era muito importante. Isso provavelmente poderia explicar por que Mega ainda mostrou uma boa impressão para ela enquanto estava na frente de Zhao. Com esses pensamentos, Laura não pôde deixar de corar. Normalmente, ela deveria estar preocupada se Zhao fosse o motivo. Em vez disso, ela descobriu que não estava realmente preocupada, apenas um pouco envergonhada enquanto ria levemente. Laura era uma pessoa muito calma. Kim Jona ensinou desde cedo sobre ser sensata. Quando ela encontrasse dificuldades, ela deveria ficar calma. Este era o requisito mais básico para ser um empresário. Ela logo descobriu que não estava se sentindo muito bem e imediatamente começou a refletir sobre o que estava fazendo. O resultado foi que ela ficou mais tonta até sentir como se estivesse prestes a desmaiar, mas ainda não havia conseguido nenhuma pista. Ela finalmente desistiu de pensar sobre este assunto. Mas esse assunto, junto com seus sentimentos, plantou uma semente em seu coração. Quando ela voltou para casa, Kim Jong já havia voltado e estava tomando chá no escritório. Laura entrou no escritório, dispensou os criados e sussurrou para Kim Jong: "Vovô Kim Jong, como foi?" Kim Jong riu levemente. "Está feito. Ivan realmente tem poder, e seu poder não é fraco. Todos os anciãos centristas do clã Purcell são seus subordinados. Ele secretamente pediu aos anciãos que perseverassem desde o início e estava apenas esperando a oportunidade. Agora, é sua chance de fazê-lo. Mais importante, você não acreditaria em quem o está apoiando. É uma das divindades guardiãs do clã Purcell, o Santo da Espada de origem universal. Ele também é o avô de Ivan." Laura parou por um momento e disse com felicidade: "Ótimo. Com esse apoio, as coisas serão mais fáceis de lidar agora." No entanto, como o Santo da Espada de origem universal é o avô de Ivan, quando Ivan foi tratado apenas como uma mera figura de proa, porque ele não fez nada. Além disso, se Ivan está ciente de tudo isso, então em relação a kaiserios da Assembleia de Anciãos, por que ele não sabia disso? Kim Jong sorriu. Que tipo de existência é o Santo da Espada de origem universal? Claro que ele sabia, ele simplesmente não fez o movimento. Isso é para que Van pudesse ganhar experiência, caso contrário, ele não estaria qualificado para ser o Lorde do clã. Além disso, há uma tradição no clã Purcell de que apenas o Lorde do clã pode ver as divindades guardiãs. Qualquer outra pessoa não estava qualificada para fazê-lo. Provavelmente é por isso que Kaiser não sabia do Cavaleiro da Espada de origem universal. Além disso, o Santo da Espada de origem universal já era um rank 9 dezenas de anos antes de Wind Saint Buffy. No clã Purcell, o único que sabia de sua identidade seria apenas Ivan. Laura levantou-se alegremente e deu a volta. Ela repetiu com entusiasmo: "Ótimo. Com tanta força, essa questão de se associar com ele é certamente maravilhosa." Vovô Kim Jong, o que o grão-duque Ivan fez para se preparar? Kim Jong riu levemente. "O que devemos fazer é permitir que eles façam seus truques. Esses grandes clãs querem que o primeiro ancião renuncie, então eles aumentarão o preço dos alimentos. Tal assunto não pode ser resolvido pelo primeiro ancião e isso naturalmente o fará renunciar. Aumentar os preços dos alimentos, no entanto, nos tornará um grande obstáculo. Devemos esperar que eles nos procurem em breve e possam até nos ameaçar. Portanto, aproveitaremos esta oportunidade para convidar o Sr. Zhao. Vamos permitir que os preços dos alimentos subam, fazendo com que o primeiro ancião renuncie. Ivan então aproveitaria esta oportunidade para se destacar com nossa cooperação forçando o preço dos alimentos para baixo. Então o Santo da Espada de origem universal se apresentará e agirá, fortalecendo a posição de Ivan como senhor do clã. Mas também precisaremos de mais alimentos, pois sabemos que quando os preços dos alimentos caírem, muitos começarão a comprá-los. Portanto, devemos preparar e estocar alimentos. Mesmo que seja caro comprá-los,
Ainda devemos vendê-los mais baratos. Laura riu. Que coincidência. Quando fui ao Sr. Zawai, ele me disse que tinha mais de 500 mil quilos de grãos. Desde que estejamos prontos para pegá-lo, podemos pegá-los imediatamente. Há hectares. O senhor já pensou nisso? Kim John olhou por um momento. Ele olhou intrigado para Laura e perguntou: Jovem, você quer dizer que além do suprimento normal de comida, você também pode obter 500 mil quilos de grãos? Laura balançou a cabeça e disse: Receio que não seja esse o caso. O senhor disse que atualmente tem mais de 500 mil quilos. Na verdade, não sei quanto mais, mas presumo que não seja menos de 750 mil quilos. Kim Jong disse: Ele pode retirar 500 mil quilos de grãos e ainda fornecer 175 mil quilos todos os dias. No final, qual é o tamanho do território dele? Laura sorriu ironicamente, pois também estava curiosa sobre o assunto, mas não havia pensado em perguntar. O corpo de Zawa escondia muitos segredos que ela não conhecia. Até agora, não fazia muito tempo desde que ela conheceu Zawai. Portanto, ela não mencionou ou perguntou sobre essas coisas. Kim Jong ficou sem fôlego por um momento. De qualquer forma, vou administrar o suprimento que temos atualmente. Enquanto isso, enquanto esperamos que essas grandes firmas venham nos procurar, você deve visitar novamente o Mister. Explique tudo ao senhor e fale claramente com ele sobre este assunto, bem como peça-lhe ajuda. Laura assentiu com a cabeça. Tudo bem, eu vou. Eu vi que o senhor não sabe muito sobre os assuntos do clã Purcell. Embora esse assunto seja irrelevante para o senhor, podemos presumir que ele ajudaria. Kim Jong assentiu pontualmente. Ele se virou e olhou pela janela. Enquanto este assunto for resolvido, o Ducado de Purcell será o nosso mundo. Os olhos de Laura também brilharam enquanto ela olhava pela janela com entusiasmo. Viver em outro mundo. Capítulo 161. Zawai não estava com vontade de pensar sobre esses assuntos, já que sua atenção estava concentrada no pântano do cadáver apodrecido, já tendo pedido a Zaozui para explorar lá. Infelizmente, eles não foram tão profundos no pântano. Quando Buffy entrasse na área, eles definitivamente seriam encontrados. Dessa vez, como Grant dissera, o objetivo deles era pegar Buffy desprevenido. As pessoas no continente sabiam que o pântano do cadáver apodrecido não era um lugar fácil para explorar, e até mesmo um especialista do 9º nível enfrentaria perigos. Mesmo se eles sobrevivessem e saíssem, eles seriam gravemente feridos. Se Buffy saísse do pântano do cadáver apodrecido, então Zawai definitivamente não deixaria retornar ao clã Purcell. Embora Zawai já soubesse que Evan não era o único que se movia contra eles, a verdade era que o clã Purcell os atacou. Eles poderiam deixar Evan ir, mas a inimizade entre eles e o clã Purcell não seria facilmente esquecida. Além disso, Buffy feriu Gren e foi até as Terras Negras para procurá-los. Seu objetivo era eventualmente matá-los, o que os levou a recuar para o espaço. Uma inimizade tão grande, como poderia Zawai não retribuir? Zawai não estava preocupado com o que aconteceria com Zaozui e sua equipe. Embora Zaozui fosse um zumbi que parecia um humano, ele ainda poderia ser facilmente descoberto pelo sentido divino do 9º nível. Mesmo assim, se Buffy os encontrasse, ele não conseguiria levantar as mãos tão facilmente. Afinal, eles estavam no pântano do cadáver apodrecido, um lugar extraordinário. Se ele se mexesse, não seria diferente de cortejar a morte. Não se esqueça, provavelmente mais de 2 especialistas do 9º nível morreram no pântano do cadáver apodrecido. Como Zawai não tinha certeza quando Buffy estaria chegando no pântano do cadáver apodrecido, ele não deixou os escravos saírem no espaço. Agora, tudo o que eles podem fazer é esperar. Zawai não estava preocupado, especialmente agora que a terra dentro aumentou muito. Mesmo se ele obtivesse mais de 100 pessoas, não haveria um problema. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era esperar. Felizmente, Zawai era uma pessoa paciente. Eles não tinham consciência de que Buffy já havia saído da cidade casa e imediatamente veio procurar na fortaleza da Montanha de Ferro.
Após cuidadosas observações, ele ainda não encontrou ninguém. Assim, ele decidiu entrar no pântano do cadáver apodrecido. Enquanto Zhao A esperou pacientemente, a situação na cidade-casa estava diferente, como que ficando muito mais vivo recentemente. O segundo e terceiro ancião se moveram em todas as direções. Eles disputavam o apoio dos grandes clãs e naturalmente, até procuravam Laura. No entanto, desta vez, não era apenas um único clã que estava procurando por Laura. Em vez disso, todos os clãs se uniram para procurá-la. Eles queriam forçá-la a admitir a derrota. Era muito claro para esses grandes clãs que, se eles quisessem tornar seus planos bem-sucedidos, Laura teria de fazer parte disso. Ela era o maior obstáculo para fazer o primeiro ancião renunciar. Se não conseguissem convencê-la, Laura forneceria continuamente comida, impossibilitando a execução do plano. Então, independentemente de como eles queriam lidar com o primeiro ancião, eles deveriam primeiro limpar o obstáculo que era Laura. Foi por isso que esses clãs se juntaram para procurá-la. Eles achavam que Laura seria difícil de persuadir, mas também não achavam que seria uma tarefa fácil. Claro que foi relativamente fácil. Laura, no entanto, tinha suas próprias condições, e isso era para compartilhar seu sucesso. Laura queria obter uma parte das vendas no Ducado de Purcell. Agora, não importa quem ficaria no topo, ela não seria reprimida. Além disso, ela também gostaria de aumentar sua participação nas vendas de necessidades diárias no Ducado de Purcell. Tais condições já eram esperadas por essas grandes empresas, mas ainda estavam surpresas. Eles então pensaram que eram as mesmas pessoas cruzando o mesmo rio, e pensaram que a decisão de Laura de ajudá-los contra o clã Purcell era para que ela pudesse colher os benefícios. Caso contrário, seria em vão se ela ficasse com o clã Purcell. Agora, com este fracasso do primeiro ancião, mudanças iminentes estavam à mão. Naturalmente, é preciso preparar uma saída para si mesmo. Desde que ela ajudou o clã Purcell na competição contra as empresas antes, essa era a condição que ela colocava sobre elas agora. Esses comerciantes não sabiam que suas ações já eram conhecidas pelo Kaiser. Kaiser havia administrado o negócio do clã Purcell por muitos anos, o que não era um assunto para se brincar. Ele teve uma influência muito grande dentro do clã Purcell. Desta vez, no entanto, ele sofreu uma grande perda. Ainda assim, não seria fácil movê-lo, mesmo se o segundo e o terceiro ancião fizerem o seu movimento. As ações desses grandes clãs foram relatadas para Kaiser o mais cedo possível. Kaiser viu os relatórios e soube imediatamente que estava em apuros. Se ele não conseguisse lidar com os grandes clãs, sua posição seria realmente tirada. Kaiser foi imediatamente procurar esses grandes clãs e prometeu muitas condições para obter seu apoio. O problema era que, durante esses anos passados, Kaiser era dominante demais dentro do Ducado de Purcell. Ele não tinha muita interação com essas grandes empresas e até as reprimia ocasionalmente. Assim, essas grandes empresas já estavam ofendidas. Na superfície, eles obedeceram às suas condições, mas no fundo eles bufaram e riam alto. Isso fez Kaiser um pouco deprimido. Ele realmente queria extinguir imediatamente essas pessoas. No entanto, ele só tinha especialistas do 8º nível e não tinha do 9º nível. Além disso, nos últimos anos, ele estava ocupado demais lidando com os assuntos do clã. Isso resultou em uma estagnação para o seu próprio cultivo e ele só alcançou o começo do 8º nível. Essas grandes empresas também possuíam seus próprios especialistas do 8º nível. Por isso, mesmo que ele quisesse começar a exterminá-las, ele temia que no final acabasse falhando. Já que ele era um grande ancião do clã, ele poderia pedir a essas outras deidades para se moverem. Essas deidades consagradas seriam pelo menos especialistas do 8º nível. Havia um total de mais de 30 especialistas consagradas do 8º nível dentro do clã. A força de mais de 30 especialistas do 8º nível era uma força extremamente poderosa. No final, ele não pôde fazer isso desta vez, pois acabara de sofrer um grande golpe em sua reputação.
sem mencionar que o segundo e o terceiro ancião estavam prontos para atacá-lo. Se ele quisesse perguntar a essas deidades consagradas, ele teria primeiro que convocar a Assembleia de Anciãos e deixá-los decidir se eles permitiriam ou não. No entanto, se ele realmente decidisse convocar a Assembleia de Anciãos, ele só seria capaz de ganhar o tempo necessário para comer uma tartaruga. Se ele não conseguisse convencer os anciãos da Assembleia dos Anciãos, então isso abriria o caminho para que o segundo e o terceiro ancião o expulsasse usando as regras do clã. Dito isto, mesmo que ele pudesse perguntar a essas deidades consagradas, ele ainda não se atreveria a fazê-lo. Por trás dessas grandes empresas estava o apoio de grandes clãs. Esses grandes clãs não tinham relacionamentos pobres com o clã Purcell. Se esses grandes clãs se unissem para se mover contra o clã Purcell, então ele não estaria apenas descendo como o primeiro ancião. Em vez disso, a maioria das vidas dentro do clã Purcell não seria salva. Ele não se atreveu a fazer tal coisa. O primeiro ancião prestou atenção aos movimentos do segundo e do terceiro ancião e realmente ignorou Evan instintivamente. Na verdade, ele realmente não se importava com Evan. Desde a época em que Evan se tornou o Lorde do clã, ele havia sido completamente pressionado e se tornado uma pessoa representativa completa. Em sua opinião, Evan era estúpido, então não havia motivo para preocupação. No entanto, ele havia esquecido que os humanos crescem. Evan ainda era jovem, mas já era um guerreiro do 8º nível. Era impossível ser estúpido depois de atingir tal altura. Embora no passado ele não tivesse nenhuma experiência em lutas políticas, depois de algum tempo sendo reprimido por esse ancião, ele havia crescido. Adicionando sua paciência de ter que assistir dolorosamente do lado de fora, ele entendeu muito. O presente Evan, comparado com o Lorde do clã Evan dos anos anteriores, era completamente diferente. Mas, por mais que Evan estivesse diferente, ninguém tinha notado. Todos dentro do clã Purcell haviam subestimado um homem. Eles não sabiam que durante esses últimos anos, Evan estivera secretamente em contato com aqueles anciãos centrais. Atualmente seu poder combinava igualmente com os do segundo e do terceiro ancião. Esses anciões centrais não conseguiram se acostumar com o fato de o primeiro ancião ser tão desenfreado. Eles também não queriam ajudar os outros dois grandes anciões a tomarem o poder. Portanto, eles se tornaram centristas nas lutas. No entanto, ser um centrista naturalmente se pressionaria do lado oposto dos três grandes anciãos, o que significava que eles não recebiam nada de bom e geralmente ficavam no lado injusto dos negócios. Evan, no entanto, os observara havia muito tempo. Ele entendeu sua situação e começou a se encontrar secretamente com eles para aumentar lentamente seu poder. Várias pessoas estavam se preparando para a tempestade que em breve chegará à cidade e casa. No entanto, desta vez, Laura saiu da cidade e foi em direção à Montanha de Pedra. A viagem de Laura desta vez para a Montanha de Pedra não tivera muita reação das grandes forças da cidade e casa. Eles pensaram que Laura voltaria para falar com os Aoais sobre o aumento dos preços dos alimentos, então naturalmente, eles não a impediram. A vez anterior em que ela foi para a Montanha de Pedra foi há 3 dias. Laura tinha chegado à Montanha de Pedra naquele momento para contar a Zawai sobre seus planos. Zawai realmente não tinha pensado muito sobre o plano de Laura e também não se opunha a isso. Embora o plano fizesse com que os plebeus da cidade e casa sofressem, eles só experimentariam por um curto período de tempo. Enquanto Evan recuperasse sua posição, a tempestade voaria, o que tornaria tudo melhor. Além disso, poderia ser considerado como devolver o que deviam a Evan. Ajudar Evan a ocupar a posição de líder pode ser considerado como o pagamento de volta. Além disso, isso só poderia ser bom para eles. Zawai sabia que, dessa vez, Laura ajudando Evan seria um favor. Quando Evan recuperar sua posição de líder, ele então apoiaria Laura de volta. Isso, por sua vez, permitiria que Laura venda mais, o que foi bom para ele. Se as vendas de Laura aumentassem, sua renda também aumentaria. Então Zawai teria mais ouro disponível para uso. Na verdade, Zawai não estava com pouco dinheiro.
Zhao Ai foi o único a vender arroz de bambu para o ducado de Purcell durante esse período de tempo. Sua renda ficou em torno de 10.000 moedas de ouro. Pode-se dizer que ele era o fornecedor inteiro de alimentos do ducado de Purcell. O que isso significava que ele tinha o monopólio do negócio. Isso obviamente lhe daria muito lucro. No entanto, se essas 10.000 moedas de ouro fossem lançadas nas terras negras, ele temia que nenhum som pudesse ser ouvido. As terras negras eram imensas e as fundações eram muito finas. Havia muitas coisas que precisavam ser melhoradas. Zhao Ai encontrou-se com mais dinheiro. O problema era que, quanto mais dinheiro você achava que precisava gastar, mais maneiras precisava inventar para ganhar dinheiro. Viver em outro mundo. Capítulo 162 Calendário da Nova Dinastia Ano 1637, 30 graus dia do 7º mês. Neste dia, com relação aos plebeus do Ducado de Purcell, não foi um dia calmo. Os plebeus pensaram que a crise alimentar que ocorreu há algum tempo já teria passado. Eles estavam errados. Talvez, em vez disso, a crise alimentar tivesse acabado de começar. Neste dia, todas as lojas de alimentos dentro do Ducado de Purcell de repente começaram a aumentar seus preços. As lojas públicas do Ducado de Purcell e da Igambana foram as únicas que não aumentaram imediatamente seus preços. Nos últimos dias, no entanto, suas lojas também venderam lentamente todas as suas ações, o que resultou na atual quebra da crise alimentar. Aqueles pseudo-aristocratas ou aristocratas completos eram mais afortunados porque eles tinham comida própria em seus armazenamentos. Infelizmente, este não foi o caso para os pobres plebeus. Como eles não tinham dinheiro suficiente para comprar comida de antemão, estavam agora em risco de fome. Isso era especialmente verdade com o rápido aumento dos preços dos alimentos. À medida que o preço dos alimentos aumentava, além dos pobres plebeus, até mesmo aqueles que haviam guardado alimentos começaram a se preocupar. Eles estavam com medo de que os preços subissem ainda mais. Se fosse esse o caso, eles também estariam morrendo de fome em breve. Embora as lojas do clã Purcell e da Igambana tivessem dito que em breve teria mais remessas de alimentos, os preços ainda continuavam a subir e a crise não havia desaparecido. Os plebeus que tinham dinheiro para comprar comida começaram a comprá-los agora. Eles estavam estocando e se preparando para a fome que se aproximava. Esta crise que a cidade casa estava experimentando atualmente era na verdade uma visão maior da tempestade que estava acontecendo dentro do clã Purcell. Agora que o clã Purcell estava em tal confissão, o segundo e o terceiro ancião estavam prontos para se mover para abdicar o primeiro ancião. O primeiro ancião não queria abdicar. Só que ele não tinha meios para resolver a situação. Agora, ambos os lados estavam em um impasse. Ambas as facções não sabiam que naquela época os anciões centristas começaram a se mover. Estenderam a mão para o outro e se uniram em conjunto para aumentar a sua autoridade. Além disso, suas ações eram muito encobertas. Eles evitaram a detecção de ambas as outras facções que estavam atualmente em um impasse. Kaiser, em particular, viu que os resultados de sua batalha haviam finalmente entrado em ação. Ambas as facções haviam atraído um grande número de pessoas para seus lados. Dentro da sala de conferências do clã Purcell, cenas repletas de engano e manobras políticas estavam sendo feitas no local. Finalmente, ambas as facções na sala de conferências decidiram estabelecer votos para decidir quem serviria como os anciãos de quais postos. Eles também sabiam que qualquer que fosse o resultado, o clã Purcell receberia perdas no geral. Ambos os lados estavam confiantes e acreditavam que tinham as melhores chances de vitória. A força do primeiro ancião eram as maiores. Com um voto de cada presbitério, ele recebeu mais da metade dos votos. Uma superioridade absolutamente esmagadora. No entanto, o segundo e o terceiro ancião também atraíram vários anciões para o seu lado nos últimos dias. Eles tinham a confiança necessária para derrotar o primeiro ancião, e ambas as facções concordaram em resolver o problema convocando a Assembleia de Anciãos. Evan, o Lorde do clã, foi esquecido por eles. Quarto dia do 8º mês, a Assembleia de Anciãos foi convocada.
Após as eleições na Assembleia de Anciãos, Kaiser abdicou de sua posição como primeiro ancião do clã Purcell. Agora, não apenas os grandes anciãos eram capazes de fazê-lo, mas até mesmo os anciãos comuns eram elegíveis para ganhar sua posição e se tornavam alguém a ser adorado dentro do clã. Originalmente, após o primeiro turno das eleições, o segundo ancião deveria ter sido o único a assumir o cargo de primeiro ancião e resolver temporariamente a atual crise alimentar. No entanto, surgiu um problema. O terceiro ancião se recusou a aceitar a decisão, resultando em um confronto entre as duas facções. Eles decidiram convocar a Assembleia de Anciãos novamente no sexto dia do oitavo mês para eleger alguém para o posto de primeiro ancião. Desta vez, no entanto, sabendo o significado da próxima Assembleia, eles decidiram permitir que o Santo da Espada da Origem Universal, uma deidade guardiã do clã e um especialista do nono nível, comandasse a Assembleia. O Santo da Espada da Origem Universal era uma existência no nível de um deus para o clã Purcell. Este foi realmente o caso. Ninguém se atreveu a perturbá-lo, então ninguém tinha sido capaz de perguntar por ele antes. Seu medo estava muito acima de Buffy. O Santo da Espada da Origem Universal tinha sido um especialista do nono nível por quase 60 anos. 50 anos atrás, o clã Purcell encontrou uma grande catástrofe. Os juniores do clã que estavam do lado de fora para ganhar experiência haviam conhecido um mago negro. Esses juniores do clã mataram o mago negro. Depois descobriu-se que esse mago negro era um discípulo do infame e perverso mago negro no continente, o Osso Santo Anto. Anto era um especialista do nono nível, justificando seu título. A próxima coisa que aconteceu foi direta. Anto começou a caçar e matar os juniores do clã Purcell, o que fez com que esses juniores não conseguissem deixar a cidade e casa. Finalmente, o clã Purcell decidiu convidar uma das duas deidades guardiãs do clã durante esse tempo. Um mago da água do nono nível, o Santo da Lei das Ondas Azuis, avançou para matar Anto. O que eles não tinham pensado era que Anto iria matar o Santo da Lei das Ondas Azuis no local, colocando todo o clã Purcell à beira da vida e da morte. Naquela época, um especialista que acabara de se tornar o nono nível há alguns anos, o Santo da Espada da Origem Universal, se mudou. Sozinho e com uma única espada, ele viajou milhares de quilômetros para matar Anto. Felizmente, Anto foi levado de volta para ser exibido na cidade e casa. Assim, o clã Purcell evitou a crise com segurança. Esta batalha tornou o Santo da Espada da Origem Universal famoso, fazendo dele um dos especialistas de nono nível no continente com alto prestígio. Anto tornou-se um nono nível 30 anos antes, e adicionado ao fato de que ele era um mago negro, ele era um forte e renomado mago do nono nível. O Santo da Espada da Origem Universal tinha acabado de se tornar um nono nível há alguns anos atrás, e ainda assim havia tirado a cabeça dele no local. Isso mostrou que sua força era muito maior que Anto. Então, durante 20 anos, o Santo da Espada da Origem Universal não tinha sido vista desde então. Depois de 30 anos, desde que o Santo da Espada da Origem Universal se tornou um nono nível, outras deidades guardiãs dos grandes clãs emitiram um desafio a ele. Eles se encontraram no Rio do Cinturão de Jade, e a batalha foi de grande importância. Durante 3 dias, não houve fluxo de água no Rio do Cinturão de Jade devido à batalha. Aquele lugar mais tarde ficou conhecido como Lago do Santo da Espada devido ao dano que os dois causaram, e especialmente por causa do vencedor, o Santo da Espada da Origem Universal. Desde então, não houve desafios contra um nono nível no continente. Depois, o Santo da Espada da Origem Universal não foi visto novamente. Pode-se dizer que, embora ninguém possa ousar ofender e ser irracional em relação a Buffy o Santo do Vento no clã Purcell, na realidade, o Santo da Espada da Origem Universal tinha mais respeito dos anciãos. Precisamente por causa de suas raras aparições, ninguém sabia o nome real do Santo da Espada da Origem Universal. Agora, seu título de Santo da Espada da Origem Universal era considerado como seu nome. Desta vez, a questão do Santo da Espada da Origem Universal presidir a Assembleia de Ancião foi recebida sem nenhuma resistência.
Todos entendiam claramente que esses eram tempos difíceis. Mas, não importa onde você fosse, mesmo se você se retirasse, ainda haveria o medo de ser morto pelo Senhor Santo da Espada. A Assembleia de Anciãos estava escalada para eleger um primeiro ancião dentro da sala de conferências. Quando esses anciãos chegaram, descobriram que o segundo e o terceiro ancião, junto com Ivan, já estavam na sala de conferências. No assento que era originalmente para o Lorde do clã, estava um velho ereto. Este velho era alto, da mesma altura que o Lorde do clã Ivan. Seu cabelo era branco, como se estivesse tingido de neve sem um traço de variação. Porém, surpreendentemente, sua barba era amarela. O velho estava sentado de olhos fechados, aparentemente adormecido. Todo mundo viu isso e não pôde deixar de diminuir o ritmo enquanto caminhavam com cuidado para seus lugares e sentaram-se. Ivan não se sentou, mas ficou ao lado do velho. Abaixo do assento do Lorde do clã estava o assento dos três grandes anciãos, onde apenas duas pessoas se sentavam, o segundo e terceiro ancião. No entanto, ambos pareciam inquietos. Assim que todos os anciãos chegaram, Ivan sussurrou algo nos ouvidos do velho homem. O velho então respondeu com um leve aceno de cabeça. Ivan levantou-se e segurou o cetro na mão direita que simbolizava o poder do chefe do clã. Ele foi em direção ao meio do palco, olhou em volta e disse: a Assembleia de Anciãos desta vez é testemunhada pela Deidade Guardiã, e agora começou formalmente. A eleição prosseguirá agora. Nesta eleição, decidiremos dispensar o segundo ancião através de uma eleição. Depois que Ivan disse isso, os anciãos da Assembleia de Anciãos ficaram surpresos por um momento antes de fazer um protesto. Eles haviam esquecido a existência do Santo da Espada da origem universal. Nesse exato momento, eles só tinham uma coisa em mente: Ivan era louco. No entanto, antes que Ivan pudesse falar, um bufo frio foi ouvido em voz alta. Todos na cena sentiram como se suas cabeças fossem atingidas por um martelo e de repente viram estrelas. Então eles se lembraram que o Santo da Espada da origem universal ainda estava sentado lá. Ser barulhento era como pedir a morte. Todos se acalmaram enquanto Ivan estava no palco com sua expressão inalterada e disse: a votação começa agora. As pessoas na sala de conferências se entreolharam. Eles não sabiam o que fazer quando, de repente, alguém levantou a mão. As pessoas na sala de conferências ficaram surpresos por um momento. Eles olharam para a pessoa que havia levantado a mão, e era um ancião centrista, João. Junto com João, os outros anciãos centristas também levantaram as mãos. Depois, os membros leais da facção do primeiro ancião, bem como da facção do terceiro ancião. Apenas poucos membros leais da facção do segundo ancião não levantaram as mãos. Ivan passou os olhos pela sala de conferências, mostrando sua gratidão aos anciãos. Com uma voz fria, ele disse: mais de 70% das pessoas votaram. O segundo ancião agora estará dispensado de suas obrigações a partir de amanhã. A próxima votação decidirá se o terceiro ancião deve ser dispensado de seus deveres. Aqueles que concordam, por favor, levantem a mão. As pessoas na sala de conferências não eram tolas. Até um idiota saberia o que Ivan estava fazendo. De uma só vez, Ivan havia se mobilizado para dispensar o segundo e o terceiro ancião de seus deveres. Isso equivalia a retirar toda a raiz das forças dos grandes anciãos. Enquanto ele controlasse a Assembleia de Anciãos, sua posição como Lorde do clã seria mantida com firmeza. Se fosse durante os tempos normais, os anciãos leais do segundo e do terceiro ancião poderiam ter começado a ter problemas com ele. Em vez disso, como essa Assembleia era presidida pelo Santo da Espada da origem universal, se a Assembleia dos Anciãos ousasse realmente causar problemas, a morte era a única coisa que os esperava no final. Os membros originais da facção do primeiro ancião ficaram felizes em ver esse desenvolvimento. De qualquer forma, o primeiro ancião queria agora. Quer fosse o segundo ou o terceiro ancião, eles não ganhariam nenhum benefício. No entanto, se eles apoiassem Ivan, eles poderiam confiar nele para obter alguns benefícios. Sem dúvida, desta vez,
Os resultados da votação foi um grande número de votos. A partir de hoje, o segundo e o terceiro ancião que eram adorados no clã perderam autoridade, seja dentro da Assembleia de Anciãos ou em todo o clã. Evan continuou. Desta vez, para a posição do primeiro ancião. Evan propôs Joan e a proposta foi aceita imediatamente. Joan tornou-se o primeiro ancião do clã por seu. Evan propôs Winsui, um representante dos anciãos centristas, para ser o segundo ancião. A eleição para o terceiro ancião foi muito dramática. Evan havia inesperadamente proposto alguém que tinha sido um membro da facção do primeiro ancião. Ele era o ancião dos assuntos externos do clã, Ster. Ninguém jamais pensou nisso, mas a proposta foi aprovada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.